Perseguições na Ásia, prisões e mortes na África. São os cristãos sendo caçados pelo mundo. Começa agora o Debate Comunhão. Mais de 360 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição religiosa ao redor do mundo. Mas por que está aumentando tanto o número de pessoas perseguidas por falarem do amor de Jesus? Por que tanta morte, prisão e fiscalização de algumas autoridades? Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos ao Debate Comunhão 3 convidados que têm experiência e vivência para falar sobre o assunto. O primeiro deles é o bispo Nnamdi Anoski. Ele é pastor sênior da igreja de Royalties, lá no estado de Lagoa, na Nigéria, e é coordenador internacional de missões sem fronteira na África e na América do Sul. Bispo, seja muito bem-vindo ao nosso Debate Comunhão. Obrigado, que Deus abençoe, estou muito feliz para estar nesse debate. Que Deus abençoe a todos. É um prazer também imenso recebê-lo aqui para debater esse assunto tão importante, tão interessante e tão necessário, ok? Quem também está conosco aqui, participando desse debate, é a missionária Patrícia Pereira. Ela serviu por 10 anos no sul da Ásia, é antropóloga, professora e discipuladora dos irmãos do sul da Ásia. Atualmente ela trabalha com a tarefa que tem base no Brasil, mas também está em outros lugares, né, como o sul da Ásia, a Euroásia, e ela tem uma grande experiência também sobre o que tem acontecido nessas regiões, na Índia. Patrícia, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso Debate Comunhão. Obrigada, boa tarde, Cristiano, boa tarde a todos. É uma alegria poder estar participando aqui com vocês. O nosso outro convidado é o pastor Eduardo Vieira. O pastor, ele é fundador e presidente da Assembleia de Deus Nova Vida, aqui no estado do Espírito Santo. A igreja ela tem como hábito, né, de preparar missionários e mandá-los para fora do Brasil. Pastor Eduardo, seja muito bem-vindo também ao nosso Debate Comunhão. Cristiano, é um prazer estar participando desse debate, desse momento tão especial. Alegria, Deus abençoe a todos os participantes. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, eu gostaria de começar direto, vamos ser diretos, não precisa muito. Uma rápida procura pelas redes sociais, pelo YouTube, nós vimos dezenas, centenas de vídeos de perseguição religiosa a cristãos, alguns vídeos assustadores, inclusive, né? Eu gostaria de conversar primeiro com o senhor, bispo. Nós temos visto que tem aumentado muito a quantidade de perseguição que está tendo na África, muito. E eu gostaria que o senhor desse primeiro um panorama geral de como andam as coisas lá. Obrigado, meu irmão Cristiano. A questão de perseguição começou muitos anos atrás, antes de vindo de Jesus Cristo. Por exemplo, Nigéria é um dos mais afetados, porque Nigéria é um país muito estratégico na África. Nigéria é um país muito estratégico na África. Nigéria tem maior população da África. Nigéria também pode ser considerado um país mais avançado na África. Todo mundo na África, todos os países consideram um país gigante da África. Então, os muçulmanos, os terroristas, o plano deles é para destruir o cristianismo na Nigéria, porque se eles conseguirem tornar a Nigéria como país muçulmano, vai ficar muito fácil para eles pegar a África inteira.
maior número de cristãos está na Nigéria. Ele está matando crentes quase todos os dias. Centenas, vezes 100 pessoas, 200, 300. Eles entram na igreja com bomba na roupa dele. Quando o pastor está alegria, nós já temos visitantes hoje. De repente, ele não sabe que esses terroristas, eles detonam na igreja. E matar pessoas. Também eles colocam no carros deles cheio de bomba, dirigir diretamente para a igreja. Às vezes, eles param ônibus na estrada. Se você é crente, eles mataram. Às vezes, eles entram na comunidade onde moram cristãos, crentes. Onde moram cristãos, comunidades que estão cheias de cristãos, no madrugada. Bater na porta deles, abrir sua porta. Esse tempo que todo mundo está dormindo. Bater na porta, abrir porta. Se você não abrir porta, eles colocam gasolina na casa e colocam fogo e correr. Às vezes, se você abrir porta para eles, eles entram, usa faca, corta a cabeça. Se tiver mulher que está grávida, eles corta a barriga e tira a bebê, porque todo mundo, até criança, e há uma ameaça. Então, até nós governadores, são muçulmanos. Por exemplo, essa situação ficou muito quando nós temos governador que é muçulmano. Nosso governador presidente passado, ele é muçulmano, apoiou, nunca falou nada sobre esses mortes, sobre essa situação. Agora, era isso que eu é exatamente nesse ponto que eu ia chegar, bispo. Porque quando acontecem desse tipo de situação, é uma tendência quem está sendo oprimido procurar o poder público para se resguardar e proteger você e a sua família. Mas não é isso que a gente tem visto nessas regiões da África, não é? Infelizmente, é porque o que está apoiando deles são governador e também os muçulmanos que é políticas. Então, lá no deles, sempre, ele já planejou esse, deixa, mas cliente não entende, não sabia. Então, quando uma coisa acontecer, governador não vai falar nada, presidente não vai falar nada, eles continuam matando. Eu posso falar aqui, quase 100 mil pessoas no último 5 a 7 anos, mais 100 mil pessoas já foram matadas. Estou falando crentes. Milhares de igrejas já foram destruídas. Então, lá no exército, eles têm muitos muçulmanos. Se líderes de exército ou policial teve uma reunião para combater, esse membro deles que está no exército vai dar sinal para eles, manda mensagem para eles. Esse Boko Haram já tem quase 4 grupos muito perigosos de terroristas na Nigéria. Todo mundo sabe isso. Então, eles dão sinal para esse grupo de terroristas, nós vamos invadir a sua território hoje. Então, essas pessoas já têm informação na mão, eles escondem. Quando a polícia está indo, o segurança militar está indo, a gente fala ambushment, eles entram, começam a matar esse exercício, porque ele está esperando lá na floresta, sabe onde ele vai passar. Então, muitos exércitos estão andando em ignorância, porque no meio do exército, no meio de polícia, no meio de organização de segurança, tem terroristas. Infelizmente, quando terroristas que já foi aprendendo, eles falam que arrepender não pode. Infelizmente, governo
coloquei ele como exercício também. Eles encaixam ele como polícia militante, ou terrorista, ele já arrepender. Então, eles coloquei ele no exercício. Coloquei ele no polícia. Já tem toda uma estratégia montada para cercar de todos os lados ali, né? Eu gostaria agora, Bispo, só eu quero aproveitar esse gancho que você deu aí do Estado, do envolvimento do poder, essas coisas assim. Quando a gente geralmente fala sobre isso, eu vou perguntar para a Patrícia agora, quando a gente fala do governo, quando a gente fala do Estado que quer controlar aquilo que você segue, a sua religião, na nossa mente vem também a Coreia do Norte, né? Os países da Ásia tem muito isso também. E como você tem uma experiência nessas regiões, eu queria que você também falasse um pouquinho como está sendo lá, se tem não só a perseguição, porque a Coreia do Norte ela é muito fechada para as informações, né? Bom, o trabalho foi realizado na Ásia, no sul da Ásia. Então, a Coreia do Norte está no Sudeste, está em outra região, mas a gente sabe por notícias de outros parceiros da tarefa missionária que ainda a perseguição continua, crescente. A minha experiência maior naquela região do sul, que pega Paquistão, Índia, Sri Lanka, Bangladesh também. E o que eu posso te dizer hoje com relação a essa região é que há uma política, especialmente na Índia, principalmente desde 2014, quando o partido que está no poder, o BJP, que é o Bharatiya Party, eles se lançaram em cima de uma campanha chamada Ghar Vapsi, que quer dizer retorno à casa, e é o hinduísmo. Aquela região do Nepal também, as perseguições têm crescido. Afeganistão, Paquistão, nós temos amigos que servem ali e a situação de perseguição é crescente. Então, principalmente hoje na Índia, porque está na mídia, a gente pode, desde o Nordeste da Índia, nos estados do Nordeste, ali em Manipur, a perseguição aumentou. E ali é uma questão político-religiosa, por causa da relação tribal que tem naquela região do Nordeste. E agora no Norte também, nós temos amigos que estão do Norte ao Sul daquela região, e todos têm reclamado, pedido oração, aplicado para que a igreja ore. Domingo passado, por exemplo, recebi notícia de um dos nossos amigos que os pastores que estão em igrejas ali em um dos estados, se abrissem as igrejas para culto, seriam presos. Então a igreja está temerosa. Para nós que estamos aqui no Brasil e que temos a facilidade, né? Podemos dizer assim, né? Temos facilidade para uma igreja, pelo menos por enquanto, de usar uma Bíblia, né? De ir numa igreja. Às vezes nós não temos a dimensão do como que isso é terrível e que está acontecendo no mundo, assim, né? É algo catastrófico você dizer que você ama a Cristo e ser morto por isso. Exatamente pegando esse gancho, eu queria conversar com o pastor Eduardo um pouquinho agora, porque um dos seus amigos de trabalho missionário, uma das pessoas que estavam envolvidas, né, nesse projeto, foi morto recentemente no Quênia, né? O missionário Francisco Barbosa, ele já estava lá na região há 12 anos e recentemente tivemos a triste notícia que ele foi assassinado lá. Pastor Eduardo, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho como que a igreja aqui no Brasil recebeu essa notícia, a repercussão e a preocupação de vocês com os outros missionários que vocês têm que estão nessas regiões. É importante falar que nós já enviamos algumas equipes para visitar o Quênia
onde o pastor Francisco servia com a sua família, e nas incursões dessas equipes para o deserto, né, o deserto do Quênia, onde estão as turcanas, as tribos, onde tem a maior pobreza, a maior necessidade, a gente tinha que fazer essas viagens com segurança, por causa dos grupos terroristas, por causa do perigo de sequestro. Então nós íamos com uma comitiva, mas nós precisávamos de um suporte naquelas regiões mais perigosas. Inclusive o nosso querido pastor Francisco, nosso missionário, ele já tinha sofrido alguns anos atrás um sequestro, que fizeram com que ele tivesse muitas sequelas de tanto que ele apanhou dos sequestradores. Ele ficou com problemas de saúde, algumas situações bem críticas. Então, dessa vez, quando ele foi sequestrado, ele, pelo que chegou a mim, ele tentou fugir, ele tentou, na verdade, resistir com o receio de sofrer tudo de novo, já havia um trauma. Mas olha, mesmo passando por tudo que ele tinha passado, eu nunca vi um missionário no campo tão feliz, tão alegre, tão prazeroso de fazer a obra missionária. E a sua filha, inclusive, ela teve que voltar para o Brasil, porque ela sofria preconceito na escola. Escola particular, escola caríssima, inclusive, em que ela sofria o preconceito, a perseguição na escola, ao ponto de atingi-la emocionalmente e ela precisar de voltar para o Brasil, ser acolhida por uma família de pastores, para que ela continuasse os seus estudos, porque lá estava insustentável. Então, o nosso querido pastor Francisco, ele ali preparava líderes, recebia, né, caravanas e tinha a base missionária para poder avançar no Quênia. Ele já tinha esse trauma do sequestro, do primeiro sequestro, e veio a falecer depois de mais de 12 anos no Quênia, servindo o reino de Deus. Então, ali é muito difícil, né? O Quênia, há uma violência muito grande por parte de grupo terrorista que ataca no Quênia. Já aconteceu um grande atentado dentro do Quênia, num shopping, em que terroristas entraram pelas 4 entradas do shopping e a pessoa que não falava um trecho do Alcorão, ela era fuzilada. Foram centenas de pessoas fuziladas ali naquele shopping. E todos os lugares que você vai, há detectores de metais, há uma segurança muito forte, porque o Quênia, ele é, na verdade, alvo dos terroristas. Ele é o país que mais recebe refugiados. Eu fui em um centro de refugiados da ONU com mais de 500 mil refugiados no Quênia. Então ele recebe muito, ele abriga, ele é um país naquela região ali que recebe os que fogem dos sistemas, né, das perseguições dos países ao redor. Então o Quênia é um desafio muito grande e nós perdemos, né? E nós perdemos esse missionário no campo de batalha. Pastor, me veio logo na mente aqui, assim, o porquê que tem sido tão desafiador? Por que está crescendo tanto? Patrícia, na sua opinião, por que a perseguição aos cristãos tem crescido tanto? Será que, não sei, talvez com a internet, as mídias sociais, você consiga mobilizar mais grupos? Ou tem a ver só com questões étnicas, culturais, né? Na sua opinião, por que está crescendo tanto essa questão da perseguição aos cristãos? Ô, Cristiano, eu acredito primeiro porque é bíblico. A Bíblia já falava que isso aconteceria. As questões políticos, religiosas são marcantes nesses países. Eu acho que o que você falou da facilidade da comunicação
para se agregar pessoas, para se organizar grupos, também é um fator. A intolerância para com cristãos e o fato dos cristãos serem mais fáceis, até pelo princípio de não revidar. Essa semana, anteontem, recebi um vídeo de uma amiga, um líder religioso político no norte da Índia, falando de público, assim, que os cristãos são o primeiro inimigo do país, depois os muçulmanos, que cada hindu deveria ter o direito de ter uma arma para exterminar essas pessoas. Então, quando a gente vê em diferentes lugares que a questão da intolerância religiosa para o cristão é crescente, hoje no Brasil também está crescendo. Então, eu vejo que o cristão acaba sendo um alvo fácil pelo simples fato, primeiro, dele ser mais pacífico, dele não pagar o mal com o mal, dele orar pelo que o persegue, dele não revidar, não ser uma ameaça. E acaba sendo uma ameaça porque, pelo fato de ser pacífico, isso está trazendo a verdade que transforma a verdade em frente ao que nós vemos dessas religiões, derrete. Então, a verdade permanece e ela ameaça. Então, quando o cristão morre e ele permanece firme até a sua morte, é testemunho para os seus algozes. Então, é bíblico que isso aconteça. Existe o contexto político de intolerância. Esses países têm a tradição religiosa como algo que é cultural. Então, a ideia que a gente na antropologia, quando você se converte a outra religião, a sua família, o seu núcleo, a comunidade, entende que você está rejeitando as suas tradições, a sua cultura, a sua família, a sua identidade. Então, isso também é uma ameaça. E se a gente for olhar por esses aspectos todos, o cristão acaba sendo um alvo fácil e uma grande ameaça ao mesmo tempo. Por falar em ameaça, bispo, nós, no início da nossa conversa hoje, você estava falando sobre como que é ruim você ter um governo, você ter as autoridades que deveriam te proteger, de garantir os seus direitos, de garantir os seus direitos do culto, do livre acesso ao culto, ser exatamente aqueles que estão apoiando quem te persegue. Eu gostaria de perguntar o seguinte: quais são os caminhos que nós podemos vislumbrar, se tem esses caminhos, para tentar pelo menos amenizar um pouco essa questão dessas perseguições? Existe alguma forma, alguma saída? Sim. A Bíblia ensina nós para viver em paz com nossos vizinhos. Jesus ensina a nós, quando eles te batem nesse lado, pode tornar esse lado. Isso é o que nós aprendemos, paz, evitar problemas. Mas em outras religiões, eles não ensinam isso. Então, para resistir, primeiro, nós entendemos também que o povo de Israel, que é povo escolhido por Deus, eles viveram em guerra, Deus ajudaram eles em guerra. Mas, infelizmente, a igreja não está ensinando essa parte e nós precisamos combater ou resistir esse tipo de agressão contra crentes. Então, se a igreja começa a ensinar os povos dele para resistir, para combater, para lutar contra essa agressão física, como o povo de Israel está fazendo, coisas vão mudar. Número 2, governo. O que está fazendo, por exemplo, no mês de fevereiro, nós teve uma eleição
pessoa que ganha essa eleição é crente, mas eles passou a chamar os muçulmanos, candidato muçulmano, ele é muçulmano, é candidato do presidente no outro partido, vice dele muçulmano, aquele que a gente nunca teve na Nigéria. Eles chamam essa pessoa como pessoa que ganhou a eleição, mas todo mundo sabe que essa pessoa está no terceiro lugar. Quem ganhou a eleição foi crente. Então, ele está fazendo tudo para não deixar crente. Então, se Deus vai nos ajudar, a gente levanta, a gente coloca crente lá como presidente. Muitas vezes essa agressão vai ser combatido, não vai continuar. Então, o que eu estou falando... Você acha que deveria, por exemplo, ter algum tipo de intervenção internacional? Você acha que adiantaria ou não adiantaria? Eu já vi vários lugares no mundo que sofreram várias agressões econômicas, política. O mundo não está fazendo nada. O que eles fez, o que a América, Estados Unidos fizeram em Venezuela, nada. O que eles fizeram lá em outros países, nada. Então, eles só vêm, observam o que está acontecendo, depois ele saiu. Então, eles creem que todos os países podem viver em independência. Então, parece que a preocupação maior é só quando está em jogo alguma questão financeira, né? Quando envolve-se petróleo, quando se envolve-se, né? Isso. Minerais preciosos. Exatamente. Aí, por exemplo, a situação, né, gás. Isso, coisas de negócio. Mas quando se trata de questões espirituais, deixa que se virem para lá, né? Parece que é isso. Porque britânico tem interesse no petróleo. Estados Unidos tem interesse no petróleo. Aquele que vai, ele sabe que aquele que vai tomar posição como governo, que vai, que não vai deixar eles continua fazendo o que ele está fazendo na África ou na Nigéria. Ele não vai deixar aquele pessoa ser presidente. Entendeu? Certo. Isso que está acontecendo. Terceira coisa que eu quero falar aqui. Essa é muito importante. Os países arábicos estão apoiando todo o tempo os muçulmanos, os terroristas. Estou usando islâmico porque todos os terroristas que operam no mundo inteiro, o maior deles é muçulmanos. Então, ele está apoiando com dinheiro todos os dias, todos os tempos, dando dinheiro, apoiando financeiramente, apoiando com milícia, esses terroristas em vários países na África, para eles conseguir tomar aquele país. Mas crente, pode falar para mim o que a igreja do Brasil está fazendo para igrejas que estão na África? Você pode falar para mim a igreja dos Estados Unidos está fazendo para apoio nessa situação na África? Pode falar para mim, igrejas do Estado da Europa, o que está fazendo para apoio a igrejas que estão na África, que está sofrendo? Nada. Mas os árabes... Aliás, bispo, o senhor me fez lembrar exatamente a pergunta que eu vou fazer para o pastor Eduardo, com relação ao apoio. Então, pastor Eduardo, como eu estava comentando com o bispo agora há pouco, assim, quando a gente fala de situações em outros países, a gente logo pensa como que o Brasil pode ajudar de alguma forma. Mesmo porque algumas pessoas que podem estar assistindo esta entrevista, que quer ser missionário, também não se sinta desanimado, né? Não se sinta com medo de poder participar. Eu gostaria que o senhor falasse para nós agora duas coisas. Como que é feita a preparação desses missionários que vão para o exterior e também se existem formas de, daqui do Brasil, ter algum tipo de ajuda para as pessoas que estão lá fora. Sim, eu vou falar um pouco sobre a denominação que eu lidero, que eu presido o ministério, porque aí eu falo com o conhecimento, né, de causa. Bem, os nossos missionários que vão, por exemplo, para o sertão, é um treinamento. Então nós temos
17 famílias do sertão do Brasil, atuando em comunidades não alcançadas, povos não alcançados. E nós temos já um outro treinamento, que esse treinamento é maior, esse treinamento é específico, para missionários que vão para países muçulmanos, países onde há perseguição, países que são desafiadores. Nós temos missionários em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, por exemplo. Nós já tivemos missionários, para a glória de Deus, no Egito, em Guiné-Bissau, já tivemos na Indonésia, e temos missionários hoje no sul, melhor dizendo, na Ásia, e que eu não posso citar os países, por questão de segurança. Temos missionários lá. Então, por exemplo, um missionário nosso, uma família que está na Ásia, e eu não posso falar o país, eles são de uma outra denominação, eles são da Betânia, da Igreja Betânia, e se prepararam no seminário da Igreja Betânia. E nós, na verdade, somos parceiros nesse sustento, ok? Então nós temos vários missionários que são enviados pela nossa igreja, nós direcionamos o treinamento em seminários ou agências que são agências bem preparadas, com professores qualificados, com uma vivência em países como esses países ali da Ásia e também na África, Oriente Médio. Então nós fazemos esse trabalho, ok? Então a nossa igreja tem tanto missionários no território nacional como no exterior. E para cada tipo de país que vai ser alcançado através dessa família missionária, nós temos um treinamento específico. Por exemplo, a Missão Kairos em São Paulo é parceira nossa no treinamento de missionários para o campo. Eles são experientes em treinar pessoas para o mundo muçulmano. E eles são, na verdade, o seminário, é o seminário que nós enviamos as pessoas que vão ser treinadas para esses lugares. A Missão Horizontes também, né? Também a Missão Antioquia também já treinou missionários nossos. Então, quando a exigência de um treinamento é maior, nós contamos com esses parceiros que vão poder oferecer para os nossos candidatos esse treinamento. E nós vamos no suporte, né? Tanto no sustento, como na intercessão, como na visita ao campo. Durante muitos anos nós enviamos missionários para o campo e eu não ia por tantos afazeres aqui. Mas chegou um tempo que Deus trabalhou no meu coração e falou comigo que eu deveria ir para ver a realidade desse missionário no campo. Foi o que eu fiz, por exemplo, com o Francisco. Nós éramos parceiros com ele ali num projeto sobre as viúvas do Quênia. Nós abraçamos esse projeto, Viúvas do Quênia. E chegou um dia que Deus falou no meu coração que eu deveria ir ao Quênia para ver de perto o trabalho tão lindo que eles estavam fazendo. Então é muito importante o missionário a pessoa que tem o desejo de ir para o campo, o missionário, ele ter um suporte, né? Ele ter um apoio, ele ter uma retaguarda forte. O treinamento e o suporte, né, pastor? É o treinamento, é o antes, o durante, né? E depois também, quando ele tiver que voltar, seja para um tratamento de saúde, seja porque teve algum problema psicológico, a gente tem que o abrigar aqui. Tem algumas igrejas, infelizmente, eu tenho que falar isso, que quando o missionário volta do campo, ele se torna descartável, eles mandam ele procurar um emprego independente da situação que ele está. A nossa igreja, quando o missionário vem para o campo, ela abraça e vai cuidar dele e vai ver qual o caminho que ele deseja seguir para continuar exercendo o seu chamado ou alguma coisa na área secular, se assim Deus orientar. Olha, esse assunto é muito interessante. Nós ficaríamos aqui horas falando sobre isso, sobre essas experiências marcantes, mas o Debate Comunhão quer encerrar esse momento com a participação de cada um dos nossos convidados, mandando um recado para você que está nos assistindo. Às vezes nós nos acomodamos
com a nossa igreja, com a congregação que nós frequentamos, independentemente de religião. Temos a facilidade da Bíblia escrita, digital, aplicativos, online, vários tipos de versões, e talvez a gente não dê o devido valor que a gente deveria dar a tudo isso que nós temos, a toda essa facilidade que nós temos em nosso país. Então eu gostaria de pedir a cada um de vocês que estão aqui participando desse debate, que deixem uma mensagem, vou começar por você, bispo, para essas pessoas, né, para que valorizem mais o que elas têm, que elas entendam o quão precioso é ter Jesus em sua vida. Irmão Cristiano, estou chorando aqui porque muito de nós não entende o que é missões. A gente está fazendo da forma que a gente entende, mas às vezes a gente não está entendendo na forma melhor de fazer. É fácil para treinar missionários, por exemplo, que é cidadãos ou cidadanias do brasileiros, e enviar para outros países. É bom. Depois, para pessoas dos Estados Unidos, treinar pessoas dos Estados Unidos no campo deles e enviar para a África. Mas meu jeito de entendimento de missões é um pouco diferente. Esse ano, eu estou convidando, nós estamos construindo um campo de missões aqui, perto do Brasília, onde nós vamos receber missionários de outros países, treinar eles aqui, apoio eles, manda eles de volta. Esse ano nós estamos organizando em outubro, esse ano, estou convidando 23 missionários da África. Eu vou treinar eles aqui. E enviar eles volta, porque essas pessoas são pessoas que entendem a situação de lá. Entendeu? Mesmo que nós estamos enviando daqui, é bom. Mas nós precisamos também fazer outra forma. Trazer eles, missionários de lá, o que você está precisando. Nós treinamos eles aqui. Essa é a forma que muçulmanos faz. Além de apoio com dinheiro, eles levar os missionários, como eles treinaram, como eles levantou Boko Haram. Foi jovens da Nigéria que foi mandado para Afeganistão. Eles dão educação, treinar eles como fazer suicide bomba, como eles podem matar cristãos. Eles treinam esses jovens, muitos jovens, colocar dinheiro na mão deles, manda eles voltar para a Nigéria para começar essa obra. Então nós precisamos, estou pedindo à Igreja do Brasil, por favor, esse muro de denominação, vamos para. Olhar na forma que nós podemos. Eu estou aqui por quase muitos anos, quase 10 anos. Eu entendo como a coisa funciona aqui. Então, nós precisamos, por favor, ver como nós podemos ajudar esses países missionários que vivem nacionalidade de lá. O que nós podemos fazer para eles? Convida eles para cá. O que vocês precisam? Treina eles. Entende como coisas funcionam lá, envia eles de volta, como combate, como ajuda, como pregar para missionários, como pregar para essas pessoas. Nós precisamos investir, igrejas precisam investir mais. Deus falou para mim claramente, para de essa situação, organizar conferência profética, conferência de dinheiro, conferência financeira, para! Organizar conferência missionária, treinar missionários. Por isso nós somos chamados Missões Sem Fronteiras. Amém. Não tem igreja quer pegar esse sonho e falar, não, esse é para todo mundo. Esse ano,
de 23 missionários vai entrar no Brasil. Nós vamos treinar eles e mandar eles voltar para a África. A dar apoio. Todos que eu ganhar quando eu prego aqui no Brasil, eu enviar para a África. Todo dia estou recebendo. Esse é fora de minha denominação. Fora, eu tenho uma escola. Eu tenho uma escola aqui, uma escola de crianças, num lugar que foi dominado pelos muçulmanos. Eu estou construindo com o meu dinheiro. Que tem crianças que não, pais dele não têm condição. Meu sonho um dia, quando essas crianças, quando eles formam nessa escola de crianças, ele vai falar para pai: papai, por que você está perseguindo cristãos? Você não me dá educação gratuita, mas essa escola, esse grupo me dá gratuita. Eles me ensinam. Para de perseguir eles. Esse é meu sonho. Igreja precisa fazer mais. Quebra tudo barriga, essa barreira do muro de igreja. Por favor, quebra. Obrigado. Isso é muito importante, bispo. Isso é muito importante porque quando Jesus nos pediu para irmos, né, para outros países, para levar o evangelho, ele não falou de denominação. Ele falou de amor ao próximo, de levar a Cristo. Isso é muito importante. Patrícia, gostaria de ouvir também as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de deixar que a igreja continuando e avançando. O Senhor não nos deu espírito de covardia. Quando o bispo falou que ele é daqui, ele está aqui. A nossa casa, a nossa missão não é por nós, a missão é Deus. E Ele nos dá o privilégio de servi-lo. Ele nos dá o privilégio de participarmos daquilo que Ele está fazendo. Então, eu quero dizer que a igreja se sente encorajada, mesmo na perseguição, a permanecer firme. Segunda coisa, cuidado na comunicação. Desde 2008 eu recebo, primeiro no SMS, depois no Vive pelo WhatsApp, uma mensagem de que vão matar 200 missionários. Isso não é verdade. As notícias falsas espalhadas acabam tirando o valor quando a notícia vem. Existem perseguições em todos os lugares. A igreja precisa estar atenta a isso. Ore para que aqueles que estão debaixo de perseguição permaneçam firmes, porque está reservada para nós a coroa da vida, que eles não desistam. E orem também para serem canais de bênçãos na vida dessas pessoas que estão sendo perseguidas. Ore para que os perseguidores sejam alcançados pelo amor de Jesus, mesmo que isso gere o sangue daqueles que foram sacrificados para isso. Estevão foi exemplo disso. O sangue de Estevão, a perseguição que foi formada ali, Paulo estava lá apoiando com cartas para perseguir cristãos, ele foi alcançado. Eu conheço pessoas que perseguiram cristãos e se tornaram servos de Deus. E por isso, levem a sério a comunicação. Tomem cuidado quando você conhecer um missionário que está num país de difícil acesso ao evangelho. Não coloque nas redes, nas mídias sociais que você conhece. Não cite o nome dessa pessoa. Não fale do trabalho que elas fazem. Porque não só elas, mas as pessoas que estão ao redor, as pessoas que estão sendo tocadas pelo evangelho, podem correr risco de vida. E você, com boa intenção, pode ser um objeto que o inimigo use para que essas pessoas sejam perseguidas. Leve a sério o sacrifício que cristãos estão fazendo pelo mundo para viver uma fé genuína em Jesus. Não despreze o trabalho dessas pessoas. E ore mesmo por você. Você tenha no Senhor autoridade para resistir quando a perseguição chegar em você também. Porque ela está vindo. Tá certo. Pastor Eduardo? Eu entendo que toda iniciativa de todas as igrejas que
amam missões e fazem missões sendo dirigidas por Deus é frutífera, é importante, é necessária. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que está no debate, que falou sobre trazer e treinar. Isso tem um valor muito grande. Eu estive no Quênia, e no Quênia, lá no Sudão, no Quênia eu visitei uma igreja de refugiados com mais de 800 membros de refugiados do Sudão do Sul. 800 membros de refugiados. Sabe qual foi o pedido do pastor daquele grande rebanho? A igreja muito simples, um galpão quente, com piso de barro. Sabe qual foi o pedido desse pastor? Não foi recurso para poder bater um contrapiso e colocar um piso. Ele falou assim: venha nos ensinar a palavra, venha treinar os nossos obreiros. Eu mesmo sei muito pouco da Bíblia, estou tentando fazer o melhor, mas eu conheço muito pouco. Deus me colocou à frente desse povo, mas eu preciso ser preparado. Os nossos obreiros precisam ser preparados. E os dias que eu estive ali com eles pediram que eu ministrasse para os obreiros. Nem se preocuparam tanto em ministrar para toda a igreja. Então eu quero dizer para vocês que o pastor Francisco, ele ensinava a Bíblia, teologia no Quênia para esses refugiados, para esses imigrantes que estavam no Quênia. Então quero deixar essa palavra. É importante demais a igreja se mobilizar, a igreja verdadeiramente investir no campo missionário. Pessoas são muito importantes. Lá no Quênia nós fazemos um trabalho com viúvas, porque a viúva no Quênia ela é amaldiçoada. A viúva no Quênia ela é desprezada, ela é rejeitada até pela família do esposo que faleceu. E nós começamos a ensinar profissão para as viúvas. Uma empresária da nossa igreja abriu um salão-escola, o Espaço Quênia, para ensinar aquelas quenianas sem oportunidade a ter uma profissão, a poder ter um ganho de forma honesta. Então, toda iniciativa da igreja é importante. E por onde eu vou no campo missionário, eu vejo uma necessidade incrível, tremenda, de poder treinar líderes nacionais, líderes nativos, para que eles possam reproduzir o evangelho levando a palavra de Deus. Então, quero agradecer essa oportunidade de participar desse momento tão especial e dizer para vocês, vamos avante, vamos continuar, independente das perdas no campo. Já perdemos uma missionária no Timor-Leste, vítima do câncer. Ela serviu a Deus até o último dia da sua vida e a obra de Deus avança e nós não podemos parar. Há muitas nações a serem alcançadas, há muitas vidas para se converterem ao Evangelho. Amigos, em nome da comunhão, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui falando sobre esse importantíssimo tema, né? E gostaria de convidar a você que nos assistiu nesse debate comunhão, não só para curtir, comentar, mas também para compartilhar, para que outras pessoas entendam o que está acontecendo ao redor do mundo com os cristãos e mais, para que você também ore por toda essa situação, pelas pessoas que estão envolvidas nas missões, pelos líderes, pelos que estão treinando essas pessoas, pelas famílias dos missionários, e para que Deus continue agindo e dando forças para que a palavra dele seja levada ao redor do mundo como ele mesmo pediu. Muito obrigado, o Debate Comunhão fica por aqui e aguardamos vocês na nossa próxima conversa. Até lá!